O título da minha palavra é o Deus restaurador. O Deus restaurador. Diz o texto: ouve, ó pastor de Israel, que conduz os descendentes de José como um rebanho. Tu que estás entronizado acima dos querubins, manifesta teu esplendor a Efraim, a Benjamim e a Manassés. Mostra-nos teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós. Só então seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando ficarás irado com as orações do teu povo? Tu nos deste tristeza como alimento e nos fizeste beber copos cheios de lágrimas. Tu nos tornaste motivo de desprezo das nações vizinhas. Agora nossos inimigos zombam de nós. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós. Só então seremos salvos. Tu nos trouxeste do Egito como uma videira, expulsaste as nações e nos plantaste no solo. Limpaste o terreno para nós, fincamos raízes e enchemos a terra. Nossa sombra se estendeu por cima dos montes, nossos ramos cobriram os altos cedros. Estendemos nossos ramos até o Mediterrâneo, nossos brotos se espalharam até o Eufrates. Mas agora, porque derrubaste nossos muros? Todos que passam roubam nossos frutos. Os javalis da floresta devoram a videira. Animais selvagens se alimentam dela. Ó Deus dos exércitos, suplicamos que voltes. Olha dos céus e vê a nossa aflição. Cuida desta videira que tu mesmo plantaste, o filho que criaste para ti. Somos cortados e queimados por nossos inimigos, que eles pereçam ao ver a repreensão em tua face. Fortalece aquele a quem amas, o filho que criaste para ti. Então, jamais te abandonaremos. Reanima-nos para que invoquemos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, o Deus dos exércitos, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós. Só então seremos salvos. Os irmãos devem ter percebido que em alguns versículos deste salmo, por exemplo, o verso 4, ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando ficarás irado com as orações do teu povo? Ele vai mostrando que, de alguma forma, Deus parece irado. Por vezes ele repete isso, mas também por vezes o salmista Asaf repete acerca da restauração de Deus. Por exemplo, o verso 3, restaura-nos, ó Deus. O versículo de número 7, restaura-nos, ó Deus. O versículo de número 19, restaura-nos, ó Senhor. Uma demonstração de que um Deus irado também pode ser o Deus restaurador. Salmo de Asaf. Esse salmo, ele reflete o período em que o povo de Deus foi exilado, em que Samaria foi tomada. Vocês se lembram, já falei sobre isso aqui. O povo de Deus sai do Egito, caminha pelo deserto, entra na terra de Canaã, tem um tempo interessante caminhando com Deus. Vem o Saul, depois vem o Davi, depois vem Salomão. Salomão, o rei mais sábio, no entanto, não era Jesus, tinha suas falhas, colocou tributos pesados demais sobre o povo não aguentava mais. E quando Salomão morre, assume o seu lugar o Roboão, e o Roboão foi chamado pelo povo para aliviar o peso
dos tributos, facilitar a vida do povo, e Roboão não quis facilitar, foi pesado demais. O povo entrou numa revolta muito grande, e nesse momento Jeroboão I entra em cena, e nesse momento então, o reino de Israel, as 12 tribos se dividem, de tal forma que as 10 tribos que seguiram Jeroboão I foram chamadas de as 10 tribos do norte, cuja capital estava em Samaria. Em Samaria. E esse povo ficou ali em Samaria como reino do norte de 931 até 722 a.C. Momento em que 209 anos, todos os reis de Israel foram maus, perversos, idólatras e pecaram contra o Senhor. Por causa disso, Deus trouxe uma disciplina terrível, colocando os assírios para entrar ali em Samaria, que era a capital do reino do norte, aonde estavam as 10 tribos do povo de Deus. Saqueou, destruiu, levou a maioria do povo cativo. E nesse momento é que nós temos essas palavras do salmista Asaf. Aqui uma clareza, irmãos, acerca do pecado do povo. Irmãos amados, preste atenção. O pecado, ele leva a gente além do que você desejava ir. O pecado cobra de você além do que você está disposto a pagar. O pecado faz isso conosco. E é por isso que o salmo, o tempo nosso não dá para explorar o salmo em detalhes, porque ele é riquíssimo e demandaria muito tempo. Mas é por isso que nós temos aqui alguns pontos de destaque. É importantíssimo nós olharmos para o verso 1 e percebermos o salmista dizendo: ouve, ouve. Há uma carência, há um desejo, há aqui uma demonstração, até certo ponto, de um Deus que parece ter fechado os ouvidos para a sua igreja, para o seu povo, em razão dos seus pecados. Você se lembra do profeta Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2, que diz que a mão do Senhor não está encolhida, os ouvidos do Senhor não estão tapados, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor, de maneira que Ele não nos ouça. Os nossos pecados. Então, o povo de Deus, ele foi vergonha. É por isso que o verso 6, preste atenção, diz: tu nos tornaste motivo de desprezo das nações vizinhas, agora nossos inimigos zombam de nós. Foi Deus. A Assíria é forte, mas não quanto o Senhor. Babilônia é forte, mas não quanto o Senhor. O império Medo-Persa é forte, mas não como o Senhor. Os gregos são fortes, mas não como o Senhor. O império romano é forte, mas não como o Senhor. Todas as vezes que esses impérios invadiram o território do povo de Deus e destruiu e envergonhou o povo de Deus, não foi pela força deles, mas foi pela disciplina do Senhor. Nós temos que nos conscientizarmos disso, de que as nossas quedas, os nossos fracassos, as nossas dores, não são porque os inimigos são fortes, não são porque as batalhas são grandes demais, é porque muitas vezes nós pecamos contra o Senhor, e o Senhor envia disciplina sobre o seu povo. Nessa manhã, apesar das disciplinas, apesar dos pecados, das vergonhas, apesar de tudo aquilo que nós como povo de Deus em algum momento enfrentamos ou enfrentaremos, a palavra de Deus é mostrar que Deus continua sendo Deus de restauração. Continua sendo Deus de restauração. Verso 1: ouve, ó pastor de Israel.
Ouve, pastor de Israel, estamos em disciplina, estamos em pecado, erramos, falhamos, somos envergonhados, mas o Senhor continua sendo o nosso pastor. Não temos e não queremos outro pastor, porque só o Senhor conduz os seus filhos de maneira cuidadosa. Ele menciona José. José, você sabe, na divisão ali das tribos, ele não ficou com tribo nenhuma. Vocês se lembram disso? José não ficou com tribo. Você nunca vai ver o José tomando posse de uma tribo, mas você vai ver Manassés e Efraim. Foi dividido para ele. E por que Manassés e Efraim? Porque nós temos uma tribo, a tribo de Levi também não assumiu nenhuma porção de terra. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Foram 12 tribos oriundas dos 12 filhos de Jacó. Mas a tribo de Levi, os levitas, os sacerdotes, não herdaram terra. Eles ficaram ali entre o povo de Deus. Eles não plantavam. Os sacerdotes, os levitas, não plantavam, não colhiam. Eles não trabalhavam para ter salário. Deus mandava o povo todo mandar recursos para eles, para que eles fossem abençoados por Deus e pudessem cuidar do rebanho. Só que ficariam 11 então. Ficariam 11. Deus chama José e coloca os 2 filhos dele lá, Manassés e Efraim, também porque um dos filhos de Jacó pecou contra Deus e Deus o tirou. Por isso essa menção aqui no verso de número 1, falando de José, e logo no verso 2, ele coloca então Efraim, Manassés, representando as tribos do norte, e coloca Benjamim como uma representação das outras 2 tribos do sul, que era Judá e Benjamim do sul, e o Manassés e o Efraim, mencionando José como representantes aqui das tribos do norte. Ele mostra que todo o povo de Deus precisava de pastoreio, assim como você que veio aqui hoje de manhã, irmão, na escola dominical, no culto da esperança. Nós precisamos gritar aqui hoje pela manhã: ouve, pastor de Israel. Quem é o pastor de Israel? É o nosso Senhor Jesus. Ouve, pastor de Israel, restaura-nos, verso 3, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós. É o único jeito de ser salvo, de ser perdoado, restaurado, fortalecido, é a face de Deus brilhar em nós. É o Deus restaurador. O verso 4 ele diz: ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus dos exércitos. Olha o verso 7, restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Irmãos, essa menção aqui, presta atenção no pastor, ela não é à toa. Por que nós clamamos para Deus nos restaurar? Porque acima do exército assírio, babilônico, medo-persa, grego, romano, qualquer desses impérios, está o império do Senhor, está o exército do Senhor. Vocês se lembram quando os assírios cercaram a cidade de Dotã, onde estava o Eliseu, o profeta, com o moço? E quando o moço do profeta sai, ele vê o exército do inimigo cercando a cidade, ele apavora. O Eliseu faz uma oração para que os olhos do moço fossem abertos, e quando os olhos se abriram, o exército de fogo de Deus estava por sobre o exército do inimigo, e o exército do inimigo foi desbaratado, foi confundido. Por quê? Porque o exército de Deus é mais poderoso do que o exército do inimigo. Por isso o grito: restaura-nos, ó Deus, Senhor dos exércitos. Ele está dizendo: coloca os teus anjos em nosso favor, coloca o teu exército à nossa disposição, porque se o Senhor se levantar a mão, aquilo que está nos afligindo, nos machucando, fugirá de nós. Se o Senhor estender as mãos, tudo aquilo que nos afeta, nos entristece, nos amargura, sairá de nós, porque Deus é Deus restaurador. Deus restaura a nossa sorte, Deus restaura a nossa comunhão, Deus restaura nosso casamento, Deus restaura a saúde, Deus restaura a vida financeira, Deus restaura a nossa santidade, porque Ele é Deus. É característica do povo de Deus passar por lutas em razão dos seus pecados, mas é característica de Deus derramar graça e restaurar o seu povo que Ele nunca deixou de amar. Louvado seja o Senhor. Agora,
Do verso 1 ao verso 7, a figura da igreja é de rebanho. Verso 1: ó pastor de Israel, que conduz os descendentes de José como um rebanho. Agora no verso 8 em diante, até o final, a figura muda de rebanho para uma videira. O verso 8 em diante: tu nos trouxeste do Egito como uma videira, expulsaste as nações e nos plantaste no solo. Olha o que ele está dizendo. Deus, o Senhor, de maneira tremenda e poderosa, arrancou cada um de nós do Egito e levou a gente para a terra de Canaã, a terra prometida, e plantou a gente como uma videira. Foi o Senhor quem fez isso, foi o Senhor quem nos restaurou, foi o Senhor quem nos tirou. Verso 9: limpaste o terreno para nós, fincamos raízes e enchemos a terra. Ele vai dizer no verso 10: nossa sombra se estendeu por cima dos montes, nossos ramos cobriram os altos cedros. 11: estendemos nossos ramos até o Mediterrâneo, os nossos brotos se espalharam até o Eufrates. Agora olha o 12: mas agora, por que derrubaste nossos muros? Preste atenção de novo. Agora os nossos muros caíram. Irmãos, presta atenção numa verdade aqui. Hoje não faz sentido essa expressão para nós aqui no Ocidente, mas qualquer cidade no tempo antigo, sobretudo no Oriente, que não tivesse muro, era uma cidade fadada ao fracasso. O inimigo certamente entraria e tomaria. Ele está dizendo: não é porque a Assíria veio e derrubou nossos muros, não é porque a Babilônia veio e derrubou nossos muros, não é porque o pecado veio, não é porque a doença veio, não é porque é porque tu derrubaste os nossos muros. Não culpemos ninguém, não culpemos absolutamente nada por causa das nossas derrotas e fracassos. Sabe por quê? Porque o Senhor é quem derruba os nossos muros em razão dos nossos pecados, em razão das nossas falhas. Todos que passam roubam nossos frutos. Agora é videira. Você imagina? Aliás, ele mostra com mais clareza aqui, olha o verso 13: os javalis da floresta devoram a videira, os animais selvagens se alimentam dela. Imagina uma plantação maravilhosa, né? Em que, vamos colocar agora na nossa realidade, aquela plantação linda, cheia de frutos, é você, sou eu, cheio de frutos, viçosos, saudáveis, animados, saúde boa, vida financeira boa, casamento bom, estava tudo bom, estava tudo maravilhoso, mas aí você cai em pecado, você entra em pecado, você desobedece a Deus. É como se essa plantação não tivesse mais cerca, não tivesse mais cerca. E aí, como não tem cerca, o que acontece? Todo mundo que passa tira um pedaço, todo mundo que passa pega uns frutos, vai arrancando tudo. Aí o javali do mato, ele vem, come, os outros animais vêm. A hora que você chega para usufruir daquilo, não tem mais nada. Por quê? Porque os outros chegaram e destruíram tudo. É disso que ele está falando. É isso que está acontecendo e que acontece muitas vezes conosco em razão dos nossos pecados. Mas é Deus quem vai tirar o muro, é Deus quem vai tirar a cerca e deixa livre para as pessoas, para as situações nos assolarem. Verso 14: ó Deus dos exércitos, suplicamos que, preste atenção, qual é a súplica? Quem está com a Bíblia aberta, fala para mim qual é a súplica? Que voltes. Ouve, verso 1, porque o Senhor parou de ouvir. Agora voltes, porque o Senhor foi embora. Essa é a oração. Os inimigos estão judiando da gente, a nossa vida está sendo destruída e fracassada, porque parece que o Senhor agora ficou distante, porque os nossos pecados distanciaram a gente. Olha dos céus e vê a nossa aflição, cuida desta videira que tu mesmo plantaste, o filho que criaste para ti. Olha para o pastor, olha para mim por favor. Embora haja pecado, embora haja dor, embora haja problema, embora Deus coloque chicote muitas vezes, embora o inimigo pareça se andar conosco, a palavra de Deus nessa manhã é: você é do Senhor, foi Ele que te plantou, você é filho dele, foi Ele que criou você. Então preste atenção, é impossível Deus abandonar um filho que Ele mesmo criou.
embora haja disciplina, vara e dor, no entanto, você não é do inimigo, você não está no mundo, você não foi entregue para que Satanás pudesse ir andar com você. A Bíblia está dizendo: o Senhor cuida da videira que tu mesmo plantaste, o filho que criaste para ti. Essa é a visão do texto bíblico. Por isso o texto fala de um Deus restaurador, um Deus que restaura. E o meu tempo acabou, vamos terminar no verso 18. Não dá, gente, vou terminar aqui, verso 17. Eu vou pular uma parte tremenda dessa do Espírito Santo. Olha a palavra de Deus para mim e para você: fortalece aquele a quem? Preste atenção, vou falar baixo, mas você vai prestar atenção, presta atenção. Deus está dizendo para você: você passa por lutas e por sofrimento. Algumas tribulações são fruto de pecado, e eu disciplino você. Mas agora escute isso: eu vou fortalecer você, porque você é um filho que eu amo. O meu amor por você, diz Deus, não é baseado naquilo que você fez ou deixou de fazer. O meu amor por você é baseado na minha fidelidade, diz Deus. Eu te amo não porque você faz ou pode, eu te amo porque é da minha essência amar você. Eu te amo porque eu entreguei meu filho por você e não posso deixar de te amar. Eu não te amo menos porque você vive o que vive. Eu não te amo menos porque você faz o que você faz. E quando a disciplina vem, quando a dor chega, quando os problemas surgem, eu não estou te amando menos. Talvez esteja até te amando mais. Diz o texto: o filho que você criaste. Então, se o Senhor nos fortalecer, se o Senhor demonstra esse amor, olha o que o salmista está dizendo da parte dele para Deus agora: então, jamais te abandonaremos. Sabe qual é o desejo dele aqui agora? Deus, não me deixa te abandonar. Deus, não me deixa te abandonar. Eu quero ser amado, eu quero ser fortalecido, eu quero ser abraçado, eu quero ser encorajado. Não me deixa te abandonar. E aqui, irmãos, vem uma palavra de oração para o avivamento. Por isso ele diz: reanima-nos para que invoquemos o teu nome. Reanima-nos. É porque eu estou desanimado, estou sentindo fraco, me falta alegria, me falta vontade, eu estou desanimado. Reanima-me, restaura-me, ó Senhor Deus dos exércitos. Eu acho maravilhoso, porque eu não sei se você percebeu, mas só um jogo de palavras aqui, numa crescente, e eu termino, preste atenção. Olha a crescente do raciocínio, verso 3: restaura-nos. Olha para o texto, o que está dizendo? Restaura-nos, ó Deus. Verso 7, vamos comigo? Restaura-nos. Versículo 19: restaura-nos. O que você percebeu? Percebeu a crescente? Verso 3: restaura-nos, ó Deus. Verso 7: restaura-nos, Deus dos exércitos. Verso de número 19: restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Deus, na sua plenitude, no seu poder, Ele está envolvido com a sua igreja. Essa manhã é manhã de restauração. Deus colocou essa palavra no nosso coração, porque tem áreas na sua vida que precisa de restauração. O Senhor não brinca em colocar uma palavra profética para o coração da igreja. Se não é na área, é na outra área. Se não é em uma situação, é em outra situação. Deus tem chamado a gente para restauração. E eu quero convidar todos aqueles que têm uma área que ele entende, percebeu aqui agora, que precisa ser restaurado, e que acredita que Deus vai restaurar nessa manhã de culto, a dar um pulo aqui na frente. Se tem alguém, você tem que vir rápido, porque eu só tenho mais um minutinho aqui para a gente orar agora. Isso, venha consciente de que área, de por que você está vindo. Por exemplo, se o pastor te perguntasse aqui, eu não vou fazer isso, mas se o pastor te perguntasse que área você precisa estar restaurado, você saberia dizer? Saberia dizer que área? Saberia dizer? Saberia? Muito bem, saberia dizer que área? Isso,
É isso que faz sentido. Eu estou vindo, não é porque os outros estão vindo, porque tem uma área na minha vida que precisa de restauração, e eu estou vindo para isso. Deus vai restaurar você nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Restaura-nos, ó Deus. Vamos orar. Restaura-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Restaura-nos. Restaura-nos, ó Deus. O pastor desse rebanho querido, restaura-nos. Ó Deus, Deus dos exércitos, Senhor, Deus dos exércitos, restaura a vinha que o Senhor mesmo plantou. Fortalece o filho a quem o Senhor ama, para que possamos todos aqui jamais te abandonar e andar na tua presença. Ó Deus, eu clamo ao Senhor por cada filho do Senhor que se posiciona na tua presença, que ouviu tua voz e que nesta manhã se entrega ao Senhor, reconhecendo lutas, problemas, pecados, dificuldades, e buscam do Senhor agora restauração e avivamento. Tu que és o Deus de restauração, nesta hora, em nome do Senhor Jesus, restaura os teus filhos. Nós te agradecemos pelo presente que desce do céu sobre nós, por inundar o nosso coração da certeza de restauração, de que o Senhor cuida, ama, e que o Senhor nos toma no colo, nos braços, e nos restaura. Eu te agradeço e oro no nome santo, glorioso e bendito de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém e amém. Podeis sentar, queridos. Louvado seja Deus. Glória a Deus, glória a Deus.